Louvado seja o nome do Senhor em todo o tempo, porque Ele é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Amém? Hoje vamos falar do livro de Jó, um homem muito abençoado, um homem íntegro. E o livro de Jó é para nos falar que existiu um homem que, mesmo lhe sendo tirado tudo, ele não perdeu a sua comunhão com Deus, porque ele era um homem fiel e íntegro aos ensinamentos de Deus. Amém? Só que o que eu quero enfatizar do livro de Jó, que nós temos que aprender, porque geralmente as pessoas falam muito sobre a restituição de Jó, mas esquece de falar que ele era um homem que ele perdeu tudo, porque Satanás, o adversário, tentou ele falando com Deus, que assim que Jó fosse provado, ele ia abandonar os princípios da palavra. Então hoje eu quero focar ensinando sobre o livro de Jó isso. Todo mundo geralmente ensina que ele foi um homem fiel, que ele foi restituído em dobro por tudo aquilo que ele havia perdido, porque ele era fiel, mas esquece de falar que isso aconteceu por causa do inimigo. Ele era um homem bom, um homem íntegro, um homem muito reto. Ele andava de acordo com os princípios do Pai. Só que, infelizmente, Satanás não ficou satisfeito com isso e quis de todas as formas fazer com que ele pegasse e perdesse aquilo que ele já havia adquirido em Deus. E isso é muito triste, porque nós sabemos que isso só pode acontecer quando o inimigo fica furioso conosco. E se o inimigo está furioso com você, pode ter certeza que você tem algo de bom, que ele gostaria de tirar de você, para que você fique dependente dele e não dependente de Deus. E foi isso que aconteceu com Jó, e nós vamos aprender aqui. Em Jó capítulo 1, no versículo 11, diz assim: estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que ele não blasfema contra ti na tua face. Versículo 12, disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está no teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás então saiu da presença do Senhor. Então aqui nós vemos de uma forma muito clara que o Senhor permitiu que o inimigo tocasse em tudo financeiro, até na saúde de Jó, mas que não tocasse na sua vida e na sua integridade. Satanás, ele é um título de um nome pessoal de um inimigo que antes de ser inimigo era anjo de Deus. Só que por ele querer ser mais do que Deus, ele foi expulso. E nesse período, Satanás tentou aflorar o que havia de pior na humanidade. O seu caráter de tentador agressivo e oponente às coisas de Deus, ele é bem falado tanto no Antigo Testamento, tanto no Novo Testamento. A ousadia de Satanás pode ser observada em seu discurso a Deus, em sua malevolência de atribuir a Jó motivações torpes, que fogem daquilo que Deus ensina. Como ser criado, ele traz dentro dele os limites estabelecidos por Deus, e tudo acontece com a permissão divina. Satanás, ele é subordinado a Deus, e ao final ele já está derrotado. Apesar dos seus poderes serem amplos e impressionantes e ele conseguir sim manipular uma pessoa e destruir uma pessoa, ele opera somente dentro dos limites estabelecidos por Deus e de acordo com que a pessoa abre brechas e oportunidades para que ele entre. Porque quando a pessoa está em Deus e está 100% no Espírito Santo, ela não dá espaço para Satanás. Satanás percorre a terra como um inimigo, como um espião, e ele tem súditos desleais. E os cristãos que somos nós, não temos que temer a Satanás, porque Satanás ele já é derrotado. Ele só vai entrar e vai ter algum tipo de poder se em algum momento nós deixarmos de crer e dermos oportunidade para que ele entre e faça morada. O golpe que Jó sofreu é atribuído à mão de Deus por motivos de provação, apesar de Satanás ter concretizado e ter tocado em tudo que o Senhor falou que ele podia tocar. Assim, com uma última análise, o Senhor foi responsável por aquilo que sucedeu a Jó. E esse fato se confirma sobre o domínio de Deus, sobre os inimigos e sobre os anjos que já estão caídos. O Deus da Bíblia é, sem sombra de dúvida, o Criador incomparável
e insuperável, soberano sobre toda a sua criação. E Satanás reconhece essa soberania de Deus em suas próprias palavras. O poder de Deus e o poder que o Senhor Deus permite que Satanás tenha sobre a vida de Jó tem propósito e tem limite. Enquanto a intenção de Deus é permitir que essa tentação é provar a força do caráter de Jó, a intenção de Satanás é provar a falta de caráter que ele teria. Assim, a tentação com potencial para gerar efeitos positivos ou negativos depende da maneira de como você reage. O Senhor promete que os cristãos não serão tentados além do que pode suportar. E quando a gente fala de perseguição e de suportar perdas e adversidades, nós sempre nos lembramos de Jó. Então eu queria sintetizar isso aqui para a gente lembrar que mesmo a gente estando em Cristo, a gente pode sim passar por essas situações do inimigo entrar na nossa vida e fazer arruaça. Mas lembre que tudo é permissão de Deus. E não porque Deus é mau, mas porque Deus quer mostrar para Satanás que o nosso caráter está em Deus. Não nas coisas mundanas, não nas coisas seculares, não na família, no dinheiro, nas posses, que foi o que aconteceu com Jó. Porque Jó tinha riquezas, tinha família, tinha saúde, ele tinha tudo. Mas só que o Senhor Deus permitisse que tudo lhe fosse tocado para mostrar para o inimigo que Jó permaneceria. A aflição pode ser possuir aquilo que você não deseja ou desejar aquilo que você possui. Foi o que aconteceu com Jó e também acontece conosco. A gente fica aflita quando a gente quer uma coisa e a gente não tem, e quando já a gente quer aquilo que a gente sabe que está inalcançável, que não vai depender só de nós para alcançarmos. E foi o que aconteceu com Jó. Ele só ia ser liberado daquilo ali na hora que o Senhor permitisse. Porque da mesma forma que o Senhor permitiu que o inimigo entrasse, só o Senhor ia permitir que ele saísse e parasse com aquela vida de tirar aquilo que Jó já tinha. Só que nós temos que aprender também que o Jó, ele teve uma dor emocional e um desespero muito profundo. E nós sabemos que muitas vezes a dor emocional é interpretada de forma errada. A tristeza que Jó sentiu se tornou mais difícil de suportar porque seus amigos e ninguém o compreendeu. Então ele se viu numa situação delicada de percas e estava totalmente sozinho. E ele teve essa aflição derramada perante o Senhor. E Cristo tomou sobre si todas as nossas enfermidades e todas as nossas dores. Por isso que ele cria na resolução dos problemas dele. A dor só pode ser compartilhada com alguém que esteja disposto a ouvir e apoiar. Uma pessoa de confiança que seja fiel de espírito, que vai poder unir em oração para que a bênção seja completa e alcançada. Os filhos de Deus devem levar as cargas uns dos outros, e esse apoio traz esperança e alivia a tristeza. Os aflitos podem transformar as palavras de Romanos em sua oração, que é crer que o Senhor em todo tempo se faz presente e que através da oração nós vamos romper e saber, gente, que em todo tempo nasce um amigo, nasce um irmão, e entender que mesmo as injúrias que caíram sobre nós não agradou ao Senhor e que com paciência e com a consolação do Pai nós vamos suportar todas as debilidades e as dificuldades que nós porventura formos passar. Mas só que nós temos que passar elas somente em Deus. E o propósito da poda é melhorar a qualidade das rosas e não diferir a roseira. E foi isso que aconteceu com Jó. Ele era uma árvore frondosa, com frutos abençoados, e foi podado ali não para doer, mas para que novas folhas, uma nova estação chegasse. E para enfrentar todo o sofrimento em esperança é somente com a mão do Senhor. Em Jó capítulo 14, no versículo 7, fala: porque há esperança para a árvore, pois ela mesmo sendo cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus frutos. Se envelhecer a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova. Tem uma música que eu amo, que fala sobre esse versículo, que é a música de Diante do Trono, que fala: ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão,
não cessarão os teus frutos e viverás. E é isso que o Senhor estava falando que aconteceria. Que a vida é muito breve e que nós, como árvores, mesmo sendo cortados, mesmo sendo podados, assim como aconteceu com o Jó, que estava dando bons frutos, os frutos melhores virão. Nós entendemos que existe o verão, a primavera, o outono e o inverno. E em cada estação há mudança de folhas, de frutos. Porque há tempo determinado para todas as coisas, assim como está lá em Eclesiastes 3. E Jó teve o momento da bonança, teve o momento da provação e das perdas, e teve o tempo da bonança novamente, da restituição. Significa que o Senhor estava ausente? Não. Significa que ele pecou quando ele chorou e reclamou com o Senhor? Não. Jó capítulo 22, no versículo 28 diz: se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Então aqui a palavra está afirmando que a luz brilhará sobre aquele caminho daquele que está em Cristo Jesus. E um dos atributos de Deus é que ele é soberano. Deus é o único que não precisa prestar contas para ninguém, porque ele é supremo, ele é poder, ele é autoridade, ele é virtude, ele tem os seus decretos e ainda tem as suas obras. Num sentido mais amplo, o termo soberano significa que é somente ele. É só ele que reina, é só ele que governa. Tudo depende de Deus, mas ele não depende de nada nem de ninguém. Tudo vem dele, mas ele não veio de lugar nenhum. Ele simplesmente subexistiu, pois ele não tem início e também não tem fim. Ele é o Eu Sou, o Deus único, o El Shaddai, que é mais do que suficiente. Uma vez que toda a vida vem dele, Deus tem o direito de exercer autoridade suprema sobre ela e sobre qualquer pessoa, e fazer da forma que ele quiser. Ele não precisa de conselho de ninguém, e não há uma justificação e uma qualificação para aconselhar. É ele quem aconselha. O título de Rei dos Reis significa exatamente isso, que até mesmo entre os reis, ele é o rei absoluto. Este soberano não realiza intervenções de uma forma ocasional na nossa existência. Ele faz com que os acontecimentos mundiais, antes de acontecer, já estejam envolvidos a ele e com a vida de cada um. E ele reina sobre o universo de uma forma muito completa e uma forma muito perfeita. Ele já subexistia antes de tudo. Capítulo 31, no versículo 9, fala: se o meu coração se deixou seduzir, enganar por causa de mulher, e se andei à espreita à porta do meu próximo, então moa minha mulher para o outro, e os outros se encurvem sobre ela, pois seria isso um crime hediondo, delito, punição de juízes, pois seria o fogo que consome até a destruição, e desarraigaria toda a minha renda. Aqui, quando fala da sua integridade, ele está falando que se isso acontecesse, que o Senhor poderia pegar e até se deixar seduzir a mulher dele, que ele perdesse a mulher dele, mas que ele ia continuar em integridade. Gente, é lindo demais saber. Um homem de integridade vive na presença de Deus, é exemplo de integridade, se compromete com a pureza pessoal, reflete justiça em todos os seus atos, dá aos outros com generosidade, demonstra compaixão, organiza as prioridades da sua vida, vive pela fé em Deus, perdoa os outros, abre as portas da sua casa para os necessitados, caminha com o Senhor e procura fazer o que é certo. Já uma mulher de força, ela administra bem a sua casa, trabalha de bom grado com as suas mãos, serve a sua casa e os outros, investe na sabedoria, fortalece-se cuidando de forma correta do seu corpo e do seu espírito, usa os seus dons com criatividade de uma forma regular, dá aos pobres e necessitados com generosidade, não as migalhas, mas o que ele tem de melhor, protege os seus filhos e a sua família, se veste de forma decente, é uma boa representante na família, usa seu tempo e as suas energias de modo suficiente e eficiente, demonstra um espírito de otimismo de que as coisas boas vão acontecer, é um exemplo de fidelidade e de excelência e recebe louvor pelo seu trabalho, pelo trabalho das suas mãos. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor.
No capítulo 38 é um capítulo muito importante porque o Senhor consegue, de fato, convencer a Jó da sua ignorância. Capítulo 38, versículo 2. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Versículo 6. Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Então ele está questionando a ele aqui que quem estava com ele, quem que fazia as coisas, quem que provia, quem direcionava para ele ficar naquele espírito de ignorância, achando que nada aconteceria. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor em todo o tempo. E no capítulo 40, no versículo 4, Jó responde de uma forma muito humilde. Ele fala: sou indigno. De que responderia eu? Ponho a minha mão na minha boca para me calar. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém eu não vou prosseguir. Então aqui ele entende que ele tinha que ser humilde, que ele não ia prosseguir em ficar retrucando. E ele sabia que Deus era um Deus onipotente, que ele tinha poder para tirar ele daquela situação. Jó capítulo 42, ele confessa os seus delitos. Eu amo, porque tem um louvor que eu amo também. Jó 42, 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó da cinza. E no final do capítulo, de uma forma muito maravilhosa, no versículo 10, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo antes que ele possuía. Então vieram eles todos, as suas irmãs, para a sua casa, e tudo que havia ali, deram ele dinheiro e um anel. Jó 42, 12. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio ele a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Teve outros 7 filhos e 3 filhas. Gente, Deus é maravilhoso. E no final ainda fala que Jó morreu farto de dias. O que significa dizer que Jó morreu farto de dias? Significa dizer que depois que ele foi restituído, depois que ele, em humildade, entendeu que ele estava sendo provado para ser aprovado e que Jó estava sendo podado por Deus para que mais frutos viessem, ele conseguiu entender de fato o que Deus queria fazer com ele através daquela situação difícil. Então, o que nós podemos aprender com o livro de Jó? Que quando nós somos provados por Deus, é para que essa poda venha nos aprimorar. A poda é um teste para ver se nós estamos aprovados e se a nossa raiz está firme, se ela está bem alimentada, se ela está bem nutrida, para ela poder crescer e virar uma árvore frondosa com frutos. Que foi isso que aconteceu com Jó. Porque ele era um homem íntegro e reto, e por causa dessa poda, desse sofrimento que ele teve de perder tudo, ele foi restituído pelo dobro. Quem de nós hoje teria essa integridade para ser restituído em dobro? Eu procuro viver uma vida de forma reta, mas quem nos garante que nós seríamos como Jó? O poder de Deus, ele não tem limites e ele opera segundo a sua vontade. No entanto, Deus não pode mentir, ser tentado ou tentar alguém com o mal. Se tem alguém te tentando com o mal, essa pessoa não está agindo em Deus, ela está agindo pelo inimigo. Não pode ter comunhão com o pecado. Essas características não são fraquezas, nem inadequações, mas são as perfeições do poder de Deus. Deus é a fonte do poder. Quem mais pode criar algo com simples palavras se não for Deus? Desde as maravilhas que só podem ser vistas com poderosos microscópios, que são aquelas bem pequenas, até aquelas grandiosas. Tudo foi Deus quem fez e deixou tudo à mostra e disponível para nós. Deus usa o poder para permitir que os filhos vençam a morte, oferecer a salvação, completar a sua transformação, equipá-los, prepará-los para servir, proteger, providenciar, preservar e garantir a herança. A nossa herança é a nossa salvação. Se Deus não fosse todo-poderoso, sua misericórdia seria apenas uma piedade inútil. Sua justiça não passaria de uma ameaça vazia. E o seu conhecimento seria um conjunto de informações que seriam irrelevantes. E seu amor não passaria de uma frustração.
O poder supremo já foi cobiçado pelos anjos e pelos seres humanos, só que o trono já está ocupado e o rei não corre risco nenhum de ser tirado de lá, pois Deus governa e não tem nenhum rival. Então, quando nós entendemos a quem nós servimos, tudo fica muito mais fácil. E quando nós compreendermos que o Senhor é um Deus que está conosco, nos guardando em todo o tempo, quando vier as provações, como acontecer como Jó, que ele foi privado, que ele foi moído, que ele foi, na visão dele, ele achou que ele estava sendo castigado, porque ele era um homem bom e um homem íntegro. E nós, como justos e justificados, sabemos que nós vemos muito isso de pessoas ímpias estarem vivendo bem, pessoas ímpias estarem prosperando, estarem alcançando, e nós, como filhos, por diversas vezes passamos por tribulações, por provações, de até nos ser retirado coisas que nós lutamos por anos para conquistar, ou então por anos lutamos e não conquistamos. E vemos pessoas que são ímpias conquistando. E aí? A gente pergunta a primeira coisa: Deus, cadê o Senhor, que o Senhor não está vendo? O Senhor não vai providenciar para mim? Vai providenciar só para o ímpio? Por que o ímpio prospera e eu, como justo, não estou prosperando? Porque em Eclesiastes 3 nós sabemos que há tempo para todas as coisas. E cada um vai receber conforme a vontade do Pai. Eu posso ganhar 10 mil e o meu vizinho ganhar 2. Não tem como ele comparar e ficar triste comigo porque eu ganho mais. Tudo é de acordo com a provisão do Senhor, nem sempre por merecimento. No mundo eles adquirem as coisas e acham que adquiriu por merecimento. Nós, quando conseguimos algo, nós rendemos graças ao Senhor. E é o que Jó fez aqui, ó. Até nos momentos que ele estava desabafando, reclamando, que ele estava vivendo uma situação delicada no qual ele havia perdido tudo, ele achava que ele estava no direito por ele ser filho, por ele ser íntegro. E por causa disso o Senhor se compadeceu dele e mostrou para ele que ele estava errado e fez com que ele fosse conduzido a entender que ele estava errado e em humildade reconhecer. Porque quando ele reconheceu que ele estava errado e agiu em humildade, o Senhor restituiu. Mas olha quantos capítulos depois, foi mais de 35 capítulos depois que o Senhor ficou falando com ele. Então, outra coisa que nós temos que aprender com o livro de Jó. Às vezes a aprovação vai ser momentânea, mas por causa da nossa murmuração e de estar inconformado de estar passando por aquilo, vai protelar o problema. Então, que sejamos sensíveis, vivamos aquilo que o Senhor quer que nós vivamos, para que o período de provação seja rápido e não cause tantos efeitos prejudiciais. E que mesmo se demorar e que mesmo se doer, aprender que o Senhor vai estar conosco, porque Ele é onipotente, Ele é onipresente e Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Amém? Sejamos abençoados na prática dessa palavra. Compartilhe essa palavra e aprenda. Vai passar por situações de poda toda árvore que já dá fruto, para que ela melhore ainda mais os seus frutos. Mas tem que agir em conformidade, em retidão e em humildade. E lembrar que isso aconteceu não foi por causa de Deus, foi porque Satanás falou que Jó ia cair. E Deus tinha convicção que Jó, como seu filho, não ia cair. E é isso que o Senhor quer que nós façamos quando a adversidade chegar para nós, que nós hajamos como Jó, crendo que por mais que estejamos passando por lutas, o Senhor estará conosco. Amém? Que nós possamos aprender na prática dessa palavra e agir como Jó. Mesmo sendo podado, entender que a poda é para que os frutos melhorem e lembrar sempre de cuidar da nossa raiz. Porque uma raiz bem cuidada, bem molhada, bem nutrida, vai gerar frutos abençoados. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Um forte abraço, compartilhe essa palavra e permaneça íntegro e fiel como Jó, em humildade, para ser restituído de tudo aquilo que lhe foi tirado, porque o Senhor prometeu, Ele cumprirá e dará em dobro a tudo aquilo que foi perdido. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.